Olá, turma de imersão bíblica. Chegamos finalmente ao último módulo, que vai compreender um período de 2 meses, ok? E, na minha opinião, essa primeira aula, a primeira exposição a respeito do Apocalipse, no meu ponto de vista, será a parte mais importante, porque nós vamos trabalhar exatamente o pano de fundo do conceito, né, de escatologia. Então, está chegando aí ao final o curso, ok? Mês que vem estará findando. Então, vamos viajar porque a quantidade de informação vai ser muito. Módulo Escatologia, módulo 4, aula de número 1. Então, seria uma introdução ao estudo da escatologia. Então, quando nós olhamos, né, fazemos teologia, e quando olhamos para as disciplinas que são estudadas, muitas delas têm a sua origem nas expressões gregas. Então, a escatologia seria skatos, logia. Então, seria uma fala, uma exposição, o estudo dos últimos eventos, das últimas coisas que pertencem a um ciclo, a uma ordem. Não necessariamente o findar de tudo, o findar de um sistema, o findar do cosmos. Não. As últimas coisas é no sentido de mudança de ordem, mudança de valores, mudança de paradigmas. Então, escatos, aqui, ó, escatos é da onde originou-se a palavra escatologia, que seria a disciplina incumbida, encarregada de estudar as últimas coisas. Eu vou passar algumas referências bibliográficas e nas próximas aulas também estarei passando mais referências bibliográficas. E aquele que manifestar o interesse, deixa um sinalzinho no grupo mesmo e eu disponibilizo, já que a quantidade de obras que eu vou apresentar, ela é razoável, ok? Então vamos começar aqui falando de uma obra bastante conhecida e que de repente muitos ainda não leram. Sefer Hanok. Então seria o livro de Enoque, uma obra que aqui está com 69 páginas, e foi uma obra que utilizei algumas informações, principalmente nessa aula inaugural do módulo 4, ok? Uma outra obra aqui, ao qual me baseei como fonte, As Origens Apócrifas do Apocalipse, Sandro Rogério, uma obra concisa, porém bem objetiva, ok? Ó, total de 10 páginas. Também achei muito interessante as colocações que o autor fez. Bem, agora vou para umas obras mais estabelecidas aqui. Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial, Harold R. Eberly e Martin Trent. Preterismo, tanto parcial como total, vai ser uma das vertentes que nós vamos trabalhar quando estivermos falando exclusivamente do livro do Apocalipse, ok? Porque existem ali várias perspectivas de leitura e muitas vezes a mescla de várias vertentes, ok? Então, essa é uma das obras também que eu consultei. Outro autor aqui, esse aqui é um dos grandes autores a nível de escatologia, J. D. White Pentecost, Manual de Escatologia, uma análise detalhada dos eventos futuros, vida.
muito bom autor também. Deixa eu ver o outro aqui. Esse também é fantástico, essa obra. John Collins, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, editora Paulus. Obra simplesmente fantástica, obra de referência. E a última aqui, para caminharmos para a aula inaugural, Grant R. Osborne, comentário exegético, Apocalipse, editora Vida Nova. É uma das obras, estou aqui aproximando, ó, que eu tenho como obra de cabeceira. Toda vez que eu vou abordar, eu vou fazer algum estudo mais aprofundado do Apocalipse, uma das primeiras obras que eu abro é essa aí do Grant R. Osborne, ok? Então vamos voltar para a apresentação e vamos avançar. Então as referências bibliográficas estão aí, ok? E se alguém manifestar o interesse, eu disponibilizo na sala. Outras obras também, Eis que faço nova todas as coisas, Teologia Apocalíptica, ok? Tá vendo aqui, ó? Editora Paulinas. E A Imaginação Profética, Walter Brueggemann, ok? Umas obras de referência. Bem, quando tratamos de obras apocalípticas, quando tratamos de literatura apocalíptica, nós temos que entender algumas concepções, e eu me preocupei basicamente com isso, antes de fato adentrar no ambiente do livro. Então, para eu meter a mão e me debruçar em cima de um texto, eu tenho que saber qual a característica desse texto, qual o propósito desse texto, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e como escreveu. Esse como escreveu é que vai caracterizar a literatura, o tipo de literatura que ele usou para transmitir determinada informação. Então, na Bíblia, eu posso usar o recurso parabólico, por exemplo, para transmitir um ensinamento. Eu também posso usar um recurso em forma de provérbios ou de cânticos para transmitir uma exposição, para transmitir uma informação. Eu posso usar também o modelo de cartas, de epístolas, para que eu também possa transmitir uma informação. Então, é de fundamental importância que se compreenda o que é, de fato, a literatura apocalíptica e por que é tão difícil e prematuro uma interpretação ou uma tradução ou uma averiguação dos símbolos de forma superficial, sem antes ter a noção, a compreensão, principalmente do pano de fundo. Então vamos trabalhar o apocalipsismo para você entender que é um movimento, tá vendo aqui, ó, um movimento religioso que é caracterizado pelo pensamento. É a sociologia que determina o critério desta distinção, que se preocupa com o esforço de explicar o pano de fundo social das comunidades ou indivíduos que escreveram os apocalipse. Então, traduzindo isso aqui, quando eu trabalho o aspecto do Apocalipse, eu tenho que entender que essa obra Apocalipse, ela é um resultado sociológico, ela é um resultado histórico, ela é fruto de questões que determinadas comunidades estariam passando, ok? Então, quando você ouvir então, o movimento apocalipsismo, é um produto social que tem o cunho religioso, que tem o objetivo de transmitir uma mensagem,
ok? Em que o resultado é os escritos do Apocalipse. Esse movimento também perdurou ali de 200, 250 antes de Cristo até mais ou menos aproximadamente 200 depois de Cristo, e essas comunidades, elas estavam caracterizadas por perseguição, traumas sociais ou impotência nacional, ou seja, da sua região, do seu país, etc. A apocalíptica, então, ela é a perspectiva religiosa, como havia falado anteriormente, ela tem um cunho social, porém também tem um cunho religioso, vai especificar acerca de planos divinos e últimos para a história. Esta perspectiva, como mencionada acima, exprime-se na linguagem dos oprimidos e dos marginalizados. Se não na sua origem, pelo menos no seu propósito. Pensa-se que entre os diversos grupos que expuseram crenças apocalípticas estavam os Hassidins, os piedosos, os essênios, que de fato, com as descobertas do Mar Morto, de Qumran, foram, sim, encontrados escritos com essa natureza, com essa característica. Temos aqui também os masquilins, os sábios. As crises que os apocalipses enfrentam são de vários tipos, e aí menciona-se aqui o livro de Daniel, ok? O livro de Daniel, todos sabem que Daniel, assim como outros profetas, vivenciaram o cativeiro babilônico. Por exemplo, Daniel, Ezequiel, também Jeremias não foi para o cativeiro babilônico. Então vamos ter aqui nesse pano de fundo de Daniel toda a perspectiva dos hebreus fadadas ao fracasso, fadadas à crise. Então eles estavam sem templo, presos, sem terra. Deus temporariamente os havia, em parte, esquecido, mas havia profetizado que esse povo, através do profeta Jeremias, que eles iriam passar 70 anos em cativeiro. E é justamente fazendo uma análise sociológica, como foi mencionado na tela anterior, é que esse povo está sofrendo, nesse caso aqui, perseguição, um trauma nacional, e é nesse contexto que vai emergir a literatura apocalíptica. Choque cultural também, livro dos vigilantes, é das partes do livro de Enoque, muito interessante. Impotência social, similitude de Enoque, ok? Trauma nacional, 2º e 3º Baruque, ou destino humano, 4 Esdras. Mais especificamente, a apocalíptica era uma expressão sobrenaturalística dos aflitos em relação às forças culturalmente opressoras de domínio estrangeiro. É o conteúdo do livro de Daniel. Ou a seus próprios líderes malignos e autônomos que eram fantoches daquele domínio estrangeiro. E aí, abordando o Apocalipse enquanto gênero literário, ok? Então, o Apocalipse refere-se a um gênero literário que possui uma forma identificável caracterizada por revelação de Deus através de um sonho ou de uma visão, ou através da agência de anjos. Então, quando você percebe, por exemplo, uma obra e tem algumas dificuldades de identificar que tipo de literatura é essa que você está lendo, se ela te for caracterizada por revelação, sonho, visão ou muita participação angelical, quase com certeza você estará se debruçando em cima de uma obra que tem uma característica apocalíptica. Então, à medida que você vai adentrando nos capítulos do livro do Apocalipse, justamente é isso que você percebe. Visões espetaculares, ok? Nesse caso, e a menção
de anjos extraordinária. Então, em nenhum outro livro da Bíblia Sagrada, você vai presenciar várias vezes a menção de seres angelicais, nesse caso, desempenhando as mais diversas funções que você possa imaginar. E aí, a palavra Apocalipse, que é do grego, que vai significar descobrir, desvendar, da mesma forma que seu equivalente latino, revelação ou revelações, que se refere à descoberta de alguma verdade que antes estava oculta. A distinção literária engloba todos os escritos judaicos, geralmente classificados como apocalípticos: Daniel, 1ª e 2ª Enoque, 2ª e 3ª Baruque, 4º Esdras, Apocalipse de Abraão, alguns escritos de gênero misturado, Jubileus e o Testamento de Abraão, um corpo extenso de escritos cristãos, Apocalipse, Hermas, Apocalipse de Pedro, alguns escritos gnósticos, o Apocalipse de Adão, 2º Apocalipse de Tiago, e alguns textos místicos judaicos, 3º Enoque, e também alguns documentos da literatura grega, persa e latina. Então, é para vocês perceberem que a literatura apocalíptica, quando nós estamos trabalhando com esse tipo de informação, temos que entender o seguinte, que não é o Apocalipse, não é uma obra exclusiva e não é a única, ok? No transcorrer, nós vamos mostrar que existe uma infinidade de obras que estão classificadas dentro da literatura apocalíptica. E como nós sabemos disso, no 1º século e no 2º século, comunidades cristãs das mais diversas posições, então essas comunidades, cada uma dentro do seu contexto histórico, elas conseguiram produzir literatura apocalíptica, ok? E aqui está dizendo que este gênero literário, que é a literatura apocalíptica, constitui uma espécie de literatura de resistência anti-helenística. Judeus fiéis procuravam revelação divina para explicar a natureza intolerável das suas vidas sob a dominação cultural estrangeira. Isso aqui aconteceu bastante no período interbíblico, que também foi um período de grande produção de literatura apocalíptica. Avançando aqui, e procuravam compreender o plano de Deus para a sua libertação. Os exemplos clássicos incluem novamente o livro de Daniel, interessante, aí eu resolvi destacar o Apocalipse Animal de 1º Enoque, do capítulo 85 ao 90, e a Epístola de Enoque, 1º Enoque, de 92 a 105. Entre as 3 maneiras de definir o assunto, a distinção literária é a mais segura, como eu havia falado na postagem anterior, pois os apocalipses constituem a matéria-prima em si, aquilo que os pesquisadores têm em mão para discutir e elaborar as outras distinções. Os apocalipses é a literatura de protesto religioso e político, então entrou esse aspecto social, mas ele também vai ter um olhar político, uma mensagem, muitas vezes subliminar, com o objetivo de protestar, de reclamar em relação à política vigente que está gerando todo esse trauma. Então, quando formos estudar o ambiente do livro do Apocalipse, nós vamos fazer essa abordagem histórica, social e política, que aí sim, esse ambiente, com mais essas informações que vocês estão tendo, e a minha orientação é que lesse ou que visse o vídeo várias vezes para entender, e aí quando você novamente se debruçar sobre o livro do Apocalipse, eu tenho a plena certeza que muitas das informações que inicialmente não tinha o menor sentido para você, a partir desse pré-conhecimento aqui,
vai passar a fazer todo sentido. Continuando aqui, ó, era uma das respostas menos organizadas às condições opressoras que existiam na Palestina durante o período. A atividade literária pode ser considerada uma resposta revolucionária diante da opressão à vista da sua convicção. Fundamental que Deus derrubará a ordem presente, mas é consciente em que os apocalipsistas não assumem nenhum papel pessoal e ativo no processo. Foi tirado aqui dessa obra de 1983. E aí agora nós vamos estar mostrando aqui alguns apocalipses. Evidente que são obras pseudepígrafas, atribuídos a pessoas de nome, por exemplo, até Elias, então, foi atribuída a ele alguma obra com características apocalípticas. Olha, Abraão também, aí até Adão foi atribuído a ele, Tomé, Moisés, ó, o apóstolo Tiago, Pedro, Baruque, me parece que foi o escrivão de Jeremias, se eu não estiver enganado. Então aqui está o livro do Apocalipse, está certo? Havia revelações, aqui já é a expressão latinizada, né? Capítulo 1, o versículo de número 1. Apocalipse, Iesu Cristo, em edoquem autu hoteos, deixastóis doulos autu radegenestai entakei, kai esemanen, apostelias, tiatu angelu, autu, tu, dulo, autu, Ioannes. E o importante é a palavra apocalipse, que seria revelação ou revelações de Jesus Cristo, en edoquem autu hoteos, ao qual Deus deu a ele. A ele quem? A Jesus Cristo. E a ele transmitiu aos seus servos e as notificou e as enviou por meio do seu ângelo. Ok, ó. Ao servo Dulo autu Ioannes, ao escravo seu João. Seria mais ou menos essa a tradução do texto grego, ok? Então, aqui está a palavra apocalipse, que foi traduzido como revelação, desvendamento, descortinar, ok? E interessante que, quando eu estava lendo algumas obras para preparar essa aula, e essa parte aqui é fundamental, que o autor vai tratar, ou vários autores, eles vão tratar do temperamento apocalíptico. Então, seriam mais características para que vocês possam ir agregando informações. E aí, quando vocês se debruçarem, vou sempre repetir isso, se debruçar sobre o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza que você vai até dar risadas, vai dar gargalhadas de como que se estava cego, ou como que as pessoas estão cegas e fazendo uma leitura. Primeiro, com total desinformação do pano de fundo da história, das características da literatura apocalíptica, e, em face disso, uma superficialidade na análise dessa obra aí, que eu acho uma das mais fantásticas. É por isso que eu tenho, e confesso, uma inclinação a ministrar aulas de escatologia. Então, esse autor, ele vai dar 4 linhas, 4 características que se enquadram dentro do temperamento apocalíptico, ok? Ele fala de iminência e finalidade. Depois eu vou trabalhar com vocês o dualismo cósmico, que também caracteriza uma obra apocalíptica,
o desvelamento, que seria o desvendar, e a transcendência, ok? Então, está dizendo que a eminência, especialmente escatológica, é uma característica largamente reconhecida da literatura apocalíptica. Olha onde nós estamos aqui. Ó. É também tão comumente confundida com imediação. A característica iminente da escatologia na literatura apocalíptica não se refere nem necessariamente à destruição do mundo físico e nem à sua salvação imediata. Aqui eu resolvi marcar em vermelho, eu acredito que esteja legível, de repente eu poderia fazer o contrário. Ao invés disto, a iminência descreve uma noção mais qualitativa e espacial que quantitativa e temporal. A simples confiança e a absoluta segurança na conquista divina do mal se tornam a devida herança dos retos. Aliás, apesar de certos enfoques diferentes, tanto as tradições proféticas quanto as apocalípticas entendem a escatologia não tanto em termos do fim do tempo, mas em termos do fim do mal. Então você percebe aqui duas coisas interessantes. Normalmente as pessoas que não têm assim uma crença, uma fé, e evidentemente não acreditam nos textos bíblicos, uma das coisas que ela vai argumentar logo no início do capítulo 1 do livro das Revelações, é que ela está dizendo que em breve eu venho. Então, ele tem na cabeça que esse em breve está tratando da marca temporal. Então, ele não está tratando da marca temporal, ele está tratando da marca espacial. Ele está tratando de uma noção mais qualitativa. Então, quando falta essa noção, quando falta essa compreensão, como eu disse anteriormente, a interpretação ela já vai começar completamente errada. E um outro ponto interessante aqui, ó, nessa linha aqui, é que a escatologia ela não está preocupada com o tempo do fim, mas ela está preocupada com o fim do mal. Ela está preocupada em transmitir uma mensagem que essa ordem caótica, essa ordem que está oprimindo, aquela nação que está oprimindo, essa situação vai ter fim. Essa situação, Deus, ele de alguma forma, ele vai intervir e ele vai resolver o problema. Então, continuando aqui, então, entretanto, tal segurança urgente na conquista do mal frequentemente se expressava por categorias temporais a fim de intensificar a certeza de que Deus vindicaria suas promessas para o reto. A linguagem do fim, em última análise, é uma linguagem de finalidade. O que está em jogo não é o fim próximo da história da criação. Se lembra que eu estava falando isso para vocês? Mas a resolução que está para sair da crise histórica. Tal perspectiva, ela é pessimista somente em relação à ordem atual dominante má. Mas, em relação à esperança na resolução divina pendente, ela é absolutamente otimista e confiante. Então, a literatura apocalíptica, ela tem a questão da eminência, que nós já tratamos, não do aspecto temporal, mas do aspecto espacial, e vimos também o aspecto de que a preocupação não é acabar com o mundo, mas é uma intervenção divina para que esse estado caótico, que vai transmitir um pessimismo a esses oprimidos, transforme essa opressão em confiança e, por isso, transforma a tristeza, já no período caótico, com certa alegria. Eu me lembro de um evento, acho que foi em Êxodo capítulo 12, quando Deus, na eminência já de libertar o povo, mas eles ainda estavam subjugados ao Egito, Deus manda eles comemorarem a Páscoa, instituir a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem, ou seja, era um prenúncio de que eles passariam do Egito, ou seja, eles passariam do cativeiro
para a liberdade, e de uma terra de opressão eles sairiam para uma terra prometida, terra essa que mana leite e mel. Então, em última instância, a literatura apocalíptica ela tem como objetivo transmitir esperança a quem não tem esperança. É transmitir fé a quem não tem fé. É transmitir uma mensagem transcendente, ou seja, alguém vai intervir e vai acabar com essa situação. Então, quando você lê o Apocalipse dentro dessa perspectiva, o que é que você começa a entender? O Apocalipse não é para trazer medo. Pelo contrário, ele é para trazer alegria, esperança e, por incrível que pareça, ter paz em um ambiente de perseguição. Deixa eu avançar aqui. A linguagem do fim. Já li isso aqui. Uma outra característica que o autor qualificou como temperamento apocalíptico é que também há uma confusão acerca das características do dualismo. Normalmente, um dualismo seriam forças coeternas opostas. Então, por exemplo, o bem e o mal, dentro do princípio, do pressuposto dualístico, seriam forças eternas, porém com características opostas, ok? Preto e branco, bem e mal, yin e yang, Deus e o diabo, enfim. Enquanto os contrastes dualistas são certamente comuns à literatura apocalíptica, entre Deus e o ser humano, entre a história e a meta-história, ou seja, além da história, além da ordem vigente, além dessa ordem má, tem-se dentro da mensagem apocalíptica uma ordem boa. Então, vai estar na realidade sempre em oposição entre este século e o século vindouro, entre a retidão e a maldade, entre a escuridão e a luz, entre os anjos e os demônios, entre Deus e Satanás. A característica predominante do gênero, mesmo assim, ela é essencialmente monística. Deus é criador sobre tudo o que criou e Senhor da história sobre tudo. Nunca na literatura apocalíptica judaica a soberania de Deus ela é diminuída. Então, apesar do caos aparente, que é a ordem vigente, a ordem atual, o que acontece? Em nenhum momento, em nenhum lugar, você vai ver a soberania de Deus em risco, que dirá uma soberania que vai diminuir, ok? Então eu espero que vocês estejam começando a perceber que o pano de fundo, o pressuposto da literatura é trazer consolo às comunidades que estão vivendo algum tipo de opressão, de perseguição e de trauma. E é esse um dos contextos sociopolíticos do livro do Apocalipse, ok? Avançando. Não importa quão aguda e perplexa seja a teodiceia, nunca é permanente. Ou seja, e aí vem a mensagem, esse sofrimento não é permanente. Esse sofrimento vai passar um dia. Então, aquela pessoa que estava sem esperança, estava com lágrima nos olhos, ele ganha um renovo através da mensagem apocalíptica. E é interessante que um dos últimos textos, versos do Apocalipse é o seguinte: ele enxugará de seus olhos o quê? Toda a lágrima. Onde nós estamos? Tá, em resumo, não há justificação de ver Apocalipse como necessariamente falando do fim do mundo, no sentido literalmente cósmico. Esta ideia moderna regularmente alimenta a crença que a apocalíptica fosse dualista, de uma forma que hoje acreditamos ser sem fundamento. A maior parte dos escritos apocalípticos não parece sugerir que o universo de espaço e de tempo é mau e não procura o seu fim. O fim da ordem mundial presente, sim. A terceira característica seria chamado de desvelamento.
lamento. A característica mais distinta e peculiar da literatura apocalíptica é o seu meio de revelação, apesar que isso já foi falado no início. Tal meio de receber o seu conteúdo por visões e sonhos é especialmente significante para a identificação do seu gênero literário e ocupa boa parte da discussão a respeito dessa literatura. Mas o modo visionário de revelação também é uma característica importante do pensamento apocalíptico e faz parte significante do seu sistema ideológico, pois tem a função de legitimar o conteúdo interpretativo da revelação. Este processo extra-empírico de legitimação ocupa um papel crítico ante todos os movimentos religiosos considerados marginais pelos seus parentes religiosos mais próximos. Os novos movimentos religiosos comumente são movimentos de revelação. A pseudonímia funciona para assegurar a aceitação do Apocalipse como revelação divina através da associação do nome de uma figura proeminente da tradição judaica a quem a nova revelação poderia ser aceitavelmente atribuída. Pseudonímia é um pseudônimo, ou seja, sabe-se que a obra não foi de Adão, mas escreve-se com características apocalípticas e atribui a alguém de peso, a alguém de fama dentro da cultura, no caso, dos escritos judaicos, para que, aí ele responde aqui, para que a nova revelação, né, possa ser aceitavelmente atribuída. Isto foi especialmente importante durante o período quando, entre alguns grupos judaicos, o cânon veterotestamentário estava se fechando e a inspiração profética era considerada finalizada. Lembrando que os pseudepígrafes, ou seja, falsos escritos, foram atribuídos a alguém, mas já se sabe de antemão que não foi esse alguém que fez. Entretanto, vale lembrar o seguinte, que esses pseudepígrafes, esses povos antigos, primitivos, não tinham a concepção de direito autoral, de plágio. Isso seria algo anacrônico, porque isso não existe. Okay? Então, isso era perfeitamente possível e bastante usado. A associação pseudônima com figuras heróicas judaicas e as revisões proféticas e interpretativas da história garantiram a antiguidade do Apocalipse e assim conferiram-lhe a autoridade. Então eu vou avançar aqui para não ficar lendo, aqui no finalzinho. Olha. Os apocalipsistas antigos incorporavam dentro do seu discurso os mais elaborados cálculos e jogos numéricos, tipo 666, 144 mil, 2 testemunhas, 7 trombetas, 15 anjos, 300 isso, 300 aquilo. Então você vai ver uma elaborada presença de números e cálculos, ok? Tanto é que o número 666, ele diz, você traduzindo, né, parafraseando, você faz o cálculo que você vai entender. Então essas questões numéricas também são pertencentes à literatura apocalíptica. A transcendência, a essência do pensamento apocalíptico é a transcendência. O indivíduo é movido por visão, audição, daqui para lá, da terra conquistada pelos pagãos para o mundo ou século cheio da glória de Deus. A transcendência é daqui para lá, ou de agora para depois, de uma finalidade indefesa para uma conclusão paradisíaca, escatos. Tal transferência incorpora redefinição, para que desde os tempos dos Macabeus até a década do Apocalipse de João, final do século I, pode-se falar de viver através de morrer, através de fidelidade à Torá e a Deus, pode-se conquistar por ser conquistado. E aí termina alguns textos aqui que você pode estar parando o vídeo e continuando. Aqui tem mais algumas coisas para serem lidas. Eu espero que vocês podem dar pausa, façam as anotações de
todos esses textos. O livro de Enoque eu já vou disponibilizar para vocês, ok? E o livro de 1 Macabeus também, que haja vista ninguém, não, a maioria não deve ter, ok? Testamento de Abraão, acho que eu não vou disponibilizar, eu vou ver a possibilidade, para também não deixar muito material para enrolar vocês. E aqui mais informações também das características dos livros. Eles estão pegando porções e informando algumas características que estão presentes nessas obras aqui que estão sendo anotadas, ok? Mais coisas aqui. Então, percebe-se que vai ter bastante coisa para ler e mais ainda para anotar. Então, acho que essa primeira aula é importante, vocês perceberem o que é apocalipticismo, o que é apocalíptica, o que é gênero apocalíptico ou literatura apocalíptica, em que características elas estão enquadradas, para que você possa compreender com mais precisão e profundidade o contexto que as comunidades estavam vivendo quando João ele começa a escrever o livro do Apocalipse. Então, que Deus te abençoe, que seja proveitosa essa aula, enriquecedora, para que você possa avançar e se aprofundar e se lapidar na escatologia, ok? Deus te abençoe, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém.